Chega dessa história de que banco digital é só para jovens. Está chegando o War Bank. É uma nova forma de cuidar das suas finanças. O quanto você é um profissional atuando nessa área, o quanto você é um cristão profissional atuando nessa área. Você escreve só profissionalmente sobre aquele assunto ou o quanto você consegue colocar daquilo que a gente acredita como um parâmetro de reino para a sociedade sobre aquele assunto. Como que é essa linha para você? O cristão, ele tem, por definição, né, um caráter duplo, paradoxal, né, porque ele é simultâneo. Aos irmãos que estão em Éfeso, em Cristo. Então a gente está em Cristo o tempo inteiro, mas em Taubaté, no Brasil, em São Paulo. Então, nunca você está em cristão no vácuo. Então o cristão está inserido, sempre inserido. Então, aos irmãos que estão em Filipos, em Cristo na Galácia. Então, quer dizer, nós temos que entender isso. Eu sou um cristão onde eu estiver. E é simultâneo que eu desenvolvo. Eu desenvolvo a minha espiritualidade, o meu testemunho, e eu desenvolvo meu estudo. Eu não deixo o coração, a alma em algum lugar. Não, eu estou o tempo inteiro amando a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, e isso não interessa o lugar onde eu estou. Então, eu não tenho essa visão assim, sabe, Bruno? Não, de até que eu sou cristão, ali não sou. Não, eu sou o tempo inteiro cristão. E o que tiver. A gente não pode pecar, a gente não pode ir contra, transgredir o que a palavra de Deus estabelece. Mas, seguindo os princípios cristãos, a gente deve estar nos locais testemunhando, salgando, perfumando, sendo fermento, iluminando. A vida cristã não é um código binário, uma lista de regras de pode e não pode. Ela é uma nova escala de valores, no qual o cerne é a glória de Deus. E eu agora vou me comportar de modo que eu vou glorificar a Deus, entendendo a santidade passa pelo momento, pelo local que eu estou. Santidade não é uma coisa abstrata, dada antes. Não, a santidade ela se manifesta no tempo e no espaço. Naquela situação, Deus orienta, como é que eu vou ser santo nesse momento aqui? Qual a decisão eu tenho que tomar aqui que vai agradar o teu nome, não vai ferir a santidade de Deus, não vai entristecer o Espírito Santo? Então, quando nós colocamos a santidade em comportamentos abstratos, isso é o legalismo, é o formalismo. Esse é o formalismo dos fariseus. Por isso que quando Jesus veio, o pessoal ficava com raiva, mas os seus discípulos, como é que é? Eles não lavam a mão, eles não participam do ritual. Então, o formalismo, ele reduz Deus a um ser ridículo, a um ser patético, a uma caricatura de uma pessoa que fica ligando, se você está lá lavando a mão, um monte de rituaizinhos. E desde o Antigo Testamento, Deus já falou que não é isso. No texto que eu estava falando, que eu estudei com a minha filha, de 1 Samuel 15, Samuel fala para Saul, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus quer não é o sacrifício, o rito, Ele quer a obediência. Misericórdia quer. Misericórdia quer e não holocausto. Eu quero a misericórdia, eu quero a obediência. Eu não quero... O sacrifício não é um fim em si mesmo. O ritual não é um fim em si mesmo. Ele tem um objetivo, que é nos aproximar do coração de Deus, nos conformar à imagem de seu Filho Jesus, Romanos 8, verso 29. Sermos feitos conforme a imagem do seu Filho. E o que me parece muitas vezes é que essa é a religiosidade. A pessoa ela pensa, ela confunde. E ela começa, então, a idolatrar um código de conduta, ao invés de adorar a Deus. Então, um cristão, desde o início da igreja, exato, eles estão... Paulo fala no final de Filipenses, ele saúda os irmãos que estão na casa de César. Quer dizer, já tinha irmãos que estavam no palácio do imperador, na casa de César. E eram irmãos, eram servos de Deus, mas que estavam lá. Cornélio era um centurião, um militar, uma pessoa de posição, e era um cristão, batizou, era uma pessoa cheia de Deus, misericordioso e cheio de Deus. Lídia vendia tecido púrpura, era uma vendedora de tecidos. Dorcas era uma costureira. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nós vemos ali Paulo, Priscila, Áquila fazendo tendas. Os discípulos eram pescadores e não deixam nunca de ser pescadores, porque Jesus fala, agora vocês são pescadores de almas. Jesus não falou para Pedro e para eles assim, vocês vão ser carpinteiros de almas. Carpinteiro era Jesus, eles eram pescadores. Agora vocês aprenderam a pescar, agora vocês vão ser pescadores de almas. Então Jesus ele sempre vai nos usar na nossa profissão, no nosso ofício. Isso. E o quanto você consegue colocar disso tudo dentro da política? São várias maneiras, né? Não sou candidato, não estou
dentro da política, eu escrevo. Então, assim... Você é convidado para escrever sempre dentro do mesmo assunto? Não, eu tenho liberdade, né? Os locais que eu escrevo, você tem autonomia, nunca censuraram, nunca falaram nada, justamente porque confiam na competência e que eu não vou... Você respeitar o ambiente que você está, o lugar que você está. Então, eu estou escrevendo sobre Brasil. Eu faço os melhores textos possíveis sobre o assunto que eu vou fazer. Eu escrevi sobre cidadania esta semana. A premissa ética da cidadania. Então, a primeira maneira de você ser um cristão é fazer a coisa com excelência. Então, eu vou fazer o melhor texto que eu posso fazer sobre cidadania aqui. Eu vou fazer a melhor pesquisa. Eu quero ver se algum texto vai bater o meu texto. Então, aqui já tem uma maneira de ser cristão. Segundo, a maneira de relacionar com os pares no ambiente de trabalho, os colegas. Eu não vou humilhar ninguém, eu não vou desrespeitar ninguém, eu vou amar a Deus, vou amar ao próximo. O meu comportamento, eu já estou espelhando Cristo. Terceiro, os valores que eu vou defender, os valores que eu professo, os valores que eu estou colocando ali têm que ser compatíveis com a palavra de Deus. Eu não posso defender uma coisa que se insurge contra a minha própria fé. Eu não posso pecar nos valores. Então, eu dei pelo menos 3 exemplos aqui. A excelência, o comportamento pessoal, que conta muito, e valores que eu vou defender nas ideias ali. Então, perceba, é muito mais do que um adesivo evangélico, é muito mais do que uma superficialidade. O modo cristão de trabalhar está em tudo, percebe? É muito mais profundo. Então a gente tem que começar a absorver, acho que um pouco disso e fazer diferença no Brasil.